A Shalom de Alcha a todos os irmãos. Amados, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre um ensinamento que está na carta aos Hebreus. Esta palavra Hebreus, o significado dela é cruzadores de rios. E esse termo, cruzadores de rios, está relacionado com as etapas de crescimento que todos nós passamos. A vida do povo de Ial foi atravessar rios. Nós vemos ali quando Abraão foi chamado, ele estando na cidade de Ur, uma cidade cheia de idolatria, ele teve de cruzar o rio Eufrates. Depois, os seus descendentes, crescendo ali no Egito, após muitos anos, eles foram tirados com a mão forte de Ial, mais uma vez tiveram de atravessar o Mar Vermelho. E como este povo, estando em rebeldia, a maioria deles não pôde entrar na terra prometida, só a geração de 20 anos para baixo. Então aquela geração que nasceu ali no deserto, teve de atravessar mais o Rio Jordão, para entrar na boa terra de Canaã. Então esta é a história dele. Então esta é a história do povo de Ial, os atravessadores de rios. E esse atravessar rios tem um ensinamento para nós. Ial trabalha de maneira diferente em cada dispensação. Nós temos uma dispensação antes da lei, quando nenhuma lei ainda fora dada aos homens. Nós temos a dispensação da lei e nós temos a dispensação da graça e finalmente nós teremos a dispensação do reino milenar vindouro. E ainda que Ial trabalhe diferente em cada dispensação, ele também trabalha diferente em cada estágio das nossas vidas. E esta carta urgente e muito importante foi escrita àqueles irmãos hebreus, porque eles estavam no meio do caminho. Eles estavam numa transição de um estágio de crescimento a outro. E esta transição é um ponto difícil. Essa transição é o momento em que nós estamos atravessando um rio em nossa vida. E atravessar esse rio implica em deixar para trás muitas coisas que eram importantes no tempo da nossa criancice, no tempo em que ainda éramos pequenos. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu faço as coisas de adulto. Então, ao longo das nossas experiências, nesta caminhada com Ial, nós apegamos a muitas coisas e aquilo nos traz um certo conforto. Então, quando nós temos de atravessar esse rio e deixar algumas coisas para trás, coisas que não serão mais compatíveis com o nosso próximo estágio de crescimento, isso às vezes se torna difícil para cada um de nós. Mas nós não podemos nos apegar àquilo que é passado. Existe um texto aqui nessa carta de Hebreus que diz assim: devemos deixar para trás, deixar de lado os princípios elementares da doutrina do Mashiach para coisas melhores, para aquilo que é excelente, para aquilo que é perfeito. Mas o que seria perfeito e o que seria ideal e melhor é exatamente o próximo estágio do nosso crescimento. Porque no tempo em que nós éramos meninos, de certa forma, num estágio, tudo aquilo se fazia necessário. Mas quando nós passamos para o próximo estágio, quando nós avançamos em nosso crescimento, precisamos de algo superior, algo mais elevado. E é exatamente isso que é perfeito. Esta perfeição é uma busca de aperfeiçoamento. Esta é a razão pela qual muitos dos nossos irmãos ainda não conseguem avançar, não conseguem crescer, porque não querem abrir mão de alguma coisa
que em certo tempo até foi importante, mas agora não pode ser mais. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não pode ser tratada como um bebê. Uma criança de 10 anos não pode ser tratada como uma criança de 2 anos, de 5 anos. Você já imaginou se nós tivermos 40, 50 anos e a nossa maturidade espiritual não acompanhar? Isto é uma grande verdade. Se nós não quisermos abrir mão de algo que já não é mais perfeito para o momento espiritual que nós estamos vivendo, nós vamos sim ficar retardados espiritualmente. E esse é o convite da carta de Hebreus: sermos cruzadores de rios, sermos os verdadeiros hebreus, aqueles que acompanham as dispensações que o nosso Pai eterno tem para nós e também acompanha o estágio de crescimento que cada um de nós alcançou. Um forte abraço, até o próximo vídeo.